Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Aqui é o professor Jacó, dando início à nossa primeira aula aí do quarto bimestre, tá? Com o tema óptica geométrica. Então nós vamos começar a tratar aí sobre o assunto de óptica, beleza? Então vem comigo, é bem simples. Essa nossa primeira aula será bem introdutória. Nós só vamos aí ver alguns conceitos. Quero que vocês participem aí da aula copiando no caderno, prestando bastante atenção e me enviando lá depois as fotinhas no WhatsApp, beleza? Então, presta atenção aí. Uma rápida introdução no que é óptica, né? Então, óptica é a parte da física que trata dos fenômenos que tem como causa determinante a energia radiante, em particular o quê? A luz, tá? Então aqui, ó, desenhei bem simplesinho uma representação de raio de luz, né? Então olha só, o que são raios de luz? São linhas orientadas que indicam a direção e o sentido de propagação da luz. Então quando nós queremos representar um raio de luz aí em desenho, né, no caderno, desenhei aqui para exemplificar uma vela. Então aqui está a chama da vela, né? A vela está acesa. E essas setinhas aqui, ó, elas representam para nós o quê? Os raios de luz, né? Então está representando para nós a direção e o sentido. Qual que é o sentido aqui, ó? Tá saindo da chama e indo nesse sentido, né? Então tá aí representado os raios de luz. Então tá aqui a nomenclatura, né? São linhas orientadas que indicam a direção e o sentido de propagação da luz. Tá certo? Continuando aqui, ó, nós vamos ver também o que são feixes de luz, né? E são três. Nós vamos perceber que existe o feixe de luz paralelo. O que isso quer dizer? Quer dizer que os raios de luz aqui, né? Os feixes de luz aqui nesse caso, eles estão em paralelo, ou seja, eles não se cruzam, né? Tá certo, pessoal? Isso aí, ó. Representação aqui do solzinho e vindo aqui os feixes de luz em paralelo. São sempre infinitamente sem se cruzar. Quando nós falamos em feixe de luz convergente, significa o quê, ó? Imagina que a nossa luz está vindo nessa direção e nesse sentido. E em algum momento, esses raios de luz, né, esses feixes de luz, vão se cruzar, tá? Então, quando em algum ponto os raios de luz, os feixes de luz, se cruzam, nós chamamos de feixe convergente. E quando esses raios de luz, esses feixes de luz não se cruzam, ou seja, eles é totalmente oposto ao convergente, nós chamamos de feixe divergente, que é quando os raios não vão se cruzar. Eles não estão paralelos, mas eles não vão se cruzar. Beleza? E aí, a gente vem aqui agora para os meios ópticos, né? O que são os meios ópticos? Pessoal, nesse exemplinho aqui está bem simples para nós entendermos. Existem três também. Assim como existem três feixes de luz, que é o paralelo, convergente e divergente, existem três meios ópticos também. O meio transparente, o translúcido e o meio opaco. Então, pessoal, aqui no meio transparente, o que acontece? Quando os raios de luz atravessam esse meio, eles mantêm uma trajetória bem definida. Percebam aqui, ó, eles não perdem o seu paralelismo. O que isso quer dizer? Um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, se eu pegar essa minha régua e eu coloco ela aqui em cima desse desenho, nós ainda continuamos enxergando a borboleta, não é? Perfeitamente. Por quê? O raio de luz que sai aqui da borboleta atravessa esse meio transparente, que no caso é a régua, e nós continuamos enxergando aqui, né? A representação da borboleta, né? Então, esse é o meio transparente, né? O ar atmosférico, água pura, né? Vidro,
aqueles vidro lisinho, né? São exemplos aí de meios óticos transparentes, tá certo, pessoal? Aí a gente vem aqui para a figura 2, que é o meio translúcido. O que está acontecendo aqui, pessoal? Percebam que a gente já está tendo uma distorcida aí na representação da borboleta? Pois é, esse é o meio em que a representação dos raios aqui, eles já começam a ser distorcidos, né? Um exemplo disso é aqueles vidros que tem aquelas ondulações, sabe, pessoal? Onde a gente está enxergando ali o que está atrás daquele meio, só que distorcido, tá? Então, esse é o meio translúcido. Outro exemplo aqui é o meio opaco. O que isso quer dizer? Quer dizer que o raio bate, mas não ultrapassa. Um exemplo aí, a parede, uma tarja preta, porta, né? Quando a gente está atrás de uma porta, a gente não consegue ver o que está atrás dela, né? Ou de uma parede, enfim. E a gente chama de meio opaco, beleza? Então esses são os 3 meios óticos, tá certo, pessoal? Nós também vamos ver, em ótica geométrica, as fontes de luz. Bem simples, ou ela vai ser primária, também conhecida como corpo luminoso, ou ela será secundária, conhecido como corpo iluminado. O próprio nome já deixa bem claro isso. O que seria a primária, o corpo luminoso? Ou seja, aquilo que emite a luz, tá? Ou seja, a luz está saindo dali, né? Está saindo daquele corpo. Um exemplo clássico aí é o Sol, né? O Sol é uma estrela e toda estrela tem luz própria, né, pessoal? Ela emite a sua luz. Ou a chama de uma vela também, né, está emitindo luz, ou seja, aquilo ali é uma fonte de luz primária, né, porque a luz está saindo daquele corpo. Quando a gente fala em fonte de luz secundária, ou seja, o corpo iluminado, nós estamos falando daquilo que é iluminado por uma fonte de luz primária, né? Um exemplo clássico aí também, a Lua, né? Ou seja, nós sabemos que a Lua, ela não tem luz própria. O que acontece? A luz solar ilumina a luz, né? E reflete para nós aqui na Terra. Então, por isso nós conseguimos enxergar a luz. Por isso nós conseguimos enxergar tudo o que existe, né? Por quê? Porque, veja bem, esse caderno aqui que eu estou apresentando para vocês, tá vindo a luz aqui do meu quarto, está batendo aqui nesse caderno, está sendo refletida para nós. Isso daqui vem até nós, os nossos olhos aí, né, na nossa retina aí, acontece os paranauê todo aí no nosso cérebro, e a gente consegue enxergar essa folha de caderno dessa maneira, tá certo, pessoal? Então isso aí seria uma fonte de luz secundária. Belezinha? Para a gente encerrar, a gente entra aí nos princípios óticos. Então aqui, pessoal, nos princípios óticos, nós vamos ver 3 também. A propagação retilínea, a reversibilidade e a independência. Então veja, na propagação retilínea, é bem como o nome o diz, né? É uma propagação da fonte de luz de uma maneira retilínea, né? De uma maneira reta, né? Em todos os sentidos aí, digamos assim. Aliás, em todas as direções, né? O sentido é um só. Um exemplo de propagação retilínea, pessoal. Imagine que você está de frente para o Sol, né? Você acordou aquela manhãzinha, o Sol nascendo, e aí você olha para o Sol. Olhando para o Sol, você está vendo a luz, né? Que ele emite. Se você der uma olhada para trás, você vai ver o que atrás de você? Uma sombra. Isso, você vai ver uma sombra. O que isso significa, pessoal? Que essa propagação de luz que está vindo do Sol até você, ela está vindo de uma maneira o quê? Retilínea. Por quê? Ela não chega e você faz uma curva e continua indo para trás, né? Ela bate em você. É por isso que
acontece a sombra ali atrás de você, né? Se ela não fosse de uma propagação retilínea, o que ia acontecer? A luz está vindo daqui, ela ia chegar aqui e ia fazer o quê? Ia fazer uma curva e ia continuar para lá, né? Não, ela bate aqui nesse corpo e por isso que acontece a sombra ali do lado. Isso é uma maneira aí bem simples de nós entendermos a propagação retilínea, tá? Quando a gente pensa em reversibilidade, um exemplo fácil aí para que a gente entenda é o seguinte: imagine que você está lá no banco de trás, lá com seus pais no carro, e seu pai está dirigindo, tua mãe, não sei. Alguém está dirigindo o carro e você está lá no banco de trás. E aí você resolve olhar lá para aquele retrovisor, né, que tem ali no carro. E quando você olha naquele retrovisor, você vê ali o rosto da pessoa que está dirigindo. Obviamente, a pessoa que está dirigindo, se ela olha também para o retrovisor, ela vai ver quem? Vai ver você, né? Então, veja só. Você olhar para aquele espelho, você está vendo o condutor do carro. O condutor do carro olhar para o espelho, está vendo você. Então, perceba que... Tá certo, pessoal? Então, o mesmo raio de luz que serve para você enxergar o condutor ali, o motorista, serve para ele enxergar você, tá? Então, a trajetória dos raios de luz são reversíveis, beleza? O sentido do raio de luz é reversível. Agora aqui, ó, esse princípio de independência também é bem fácil nós entendermos se nós imaginarmos que essas duas canetas minhas aqui, ó, elas são duas lanternas, tá? Então imagine que eu venho aqui, acendo essa lanterna e ela começa a emitir um raio de luz nessa direção em sentido aqui, tá? Então tá indo uma luz para lá. E aí eu venho aqui com essa outra lanterna e acendo ela também uma luz nessa direção em sentido aqui, ó. Vocês concordam que vai chegar um momento que esses dois raios de luz vão cruzar aqui, não é? Esses dois raios de luz. Mas o que vai acontecer? Nada. Eles vão simplesmente continuar sua trajetória, né? Sua direção em sentido. Eles vão se cruzar aqui, porém, vai continuar da mesma forma, né? Não vai acontecer nada. Essa lanterna aqui, esse raio de luz, vai chegar lá, vai continuar na mesma direção em sentido, assim como essa daqui também, tá? Então aí nós chamamos do princípio de independência, né? Os raios de luz são independentes. Beleza, pessoal? Então, não há choque entre raios de luz, tá certo? Eles vão continuar aí a sua trajetória e sentido como se o outro nem existisse. Beleza, pessoal? Então, essa foi nossa aulinha de hoje, bem introdutória aí aos princípios óticos, a fonte de luz. Nós vimos aí também o que é ótica, a representação dos raios, feixe de luz, meios óticos. Beleza, pessoal? Bem tranquilinho. Espero que tenha dado para ter uma introdução bem rápida aí com vocês. Aguardo as fotos lá no WhatsApp. Tá certo?